Oi! Hoje eu quero contar pra vocês como foi pegar o laudo da minha filha autista. Aqui, a gente, estou com o laudo dela. Esse laudo aqui tem 2 páginas. E eu vou falar pra vocês como foi o processo, como que eu cheguei até o laudo dela, né? O laudo dela não foi fácil, porque ela é uma criança que fala. Essa é a verdade. Porque se ela não fosse uma criança que falasse, eu acho que seria realmente bem mais fácil dos médicos laudarem. Mas como ela fala, tem algumas coisas assim que ela é mais funcional, então foi bem difícil. Ok, tudo começou quando ela era bebê, né? Ela sempre teve muita dificuldade para dormir. Mas assim, eu achava, mãe de primeira viagem, eu achava o quê? Que fosse normal do bebê. E também porque todo mundo fala que bebê não dorme até os 3 meses ou 4 meses, e tem cólica, e é isso, e é aquilo outro. Então, assim, eu achei super normal. Até que foi chegando 1 ano, 2 anos, 3 anos, e ela realmente tinha algumas dificuldades para dormir. Quando ela era bebê, a dificuldade era um pouco maior. Mas depois as dificuldades foram diminuindo um pouco, mas isso não significava muita coisa. Ela realmente tinha noites assim que ela não dormia, mas só que ela também não dormia durante o dia e ela não ficava com aquele ar de cansado. Mas ela não dormia. Tinha às vezes que ela ficava 24 horas sem dormir, parecia. Então, aí eu achava meio estranho, né? Ela foi uma pessoa que falou rápido. Com 1 ano ela já falava. Mas pra andar ela demorou. Os primeiros passos ela só foi dar aos 2 anos. E aí depois ela foi indo, andando. Ela não foi aquela criança que corria e vivia caindo quando começou a andar. Não, ela era muito cautelosa, digamos assim. Ela não engateou, não se arrastou, nem nada do tipo. Ela andava segurando nas coisas, segurando na parede, segurando em alguma coisa. Se você colocasse ela assim no meio e não tivesse nada para ela se apoiar, ela simplesmente sentava no chão e lá ficava. Ela não tentava sair de lá, ela não iria se arrastar, ela não iria engatinhar, ela não iria fazer nada. Por lá ela ia ficar. Olhei e falei, ok. E também tinha aqueles marcos de desenvolvimento, né? Que ela fazia, ela sempre se desenvolvia, mas um pouco depois. Digamos assim, vou dar um exemplo, tá? É porque eu não lembro muito bem ao certo os marcos de desenvolvimento, mas uma criança de 4 meses já era para de 3 meses, eu acho, 3 para 4 meses já era para estar com a barriga para cima e erguendo a cabeça. Ela não fazia isso, ela foi fazer um pouco depois, com 5 meses. Ela sempre estava 1 ou 2 meses depois, ela fazia o que de fato ela deveria fazer nos meses anteriores, entendeu? Até que aí ela começou a falar com 1 ano, né? Como eu falei, e ela começou a falar sozinha. Ela simplesmente falava sozinha. Ela. E isso era assim o dia inteiro. O dia inteiro ela falava sozinha. Mas só que ela não falava como se fosse com alguém. Porque as pessoas falavam, ai, deve ser um amiguinho imaginário. Ai, que ela está criando histórias da cabeça dela. Ai, que ela. Não, não era, gente. Não era ela criando história da cabeça dela. Não é com o amiguinho imaginário. Porque tudo que ela assistia, eu ouvia. Então, quando ela falava, tinha muita coisa. Quando eu parava pra prestar atenção, tinha muita coisa que ela falava que eu pensava assim, mas eu já ouvi isso. Não foi daquele desenho que ela estava assistindo hoje? Aí eu falei assim, amanhã eu vou prestar mais atenção no desenho dela. Porque vi uns negócios assim, eu falo, será que é do desenho? Ou será que ela tá, tipo, fingindo que ela é o desenho? Que às vezes pode ser, né? Ela fingindo que é fulana de tal e tudo mais. Eu falei, eu vou prestar mais atenção. E aí eu fui prestando atenção e vi que não, ela não estava fingindo. Ela realmente estava falando todas as falas. Que é aquele desenho falou, o tom de voz, ela entonava a voz, ou ela afinava, ou ela engrossava. Ela sempre estava mudando a voz.
E aí eu fui e virei pro meu marido, falei assim, ó, a gente tem que levar ela na fono. Já queria sim levar ela na fono, porque ela falava, só que ela não falava certo. O R, ela não sabia falar, tinha muitas vogais, não, muitas consoantes que ela ainda não falava. E eu falava pra ele, né? Eu falei, ó, e ela fala sozinha. Você não acha ela diferenciada nesse aspecto? E ele não gostava que eu falasse isso. Ele falava assim, ah, a menina tá muito nova e você já quer colocar ela numa fono? Ele tá desenvolvendo a fala dela. Eu falei assim, ok, tá desenvolvendo a fala, mas tá desenvolvendo pro buraco errado, pro lado errado, meu filho. Não, a gente tem que já corrigir essas coisas. Não, que você tá doida, que não sei o quê. Aí eu via ela cair, né? Naquela tentação de comparar ela com outras crianças. Mas não por maldade, sabe? Não para ela ser igual a outras crianças, mas o comportamento. A gente ia pra igreja, isso foi antes da pandemia. A gente ia pra igreja e eu colocava ela sentadinha, bonitinha ali na salinha. Aí quando eu voltava do culto e, né, pra pegar ela com a moça do infantil, a moça do infantil virava pra mim e falava, ó, mãe, ela ficou ali quietinha. Do jeito que você colocou ela ali, ela ficou. E de fato ela ficava ali, ela falou assim, ela ficou muito tranquila, muito boa. A Radassa era uma criança muito séria. Não era uma criança sorrir. Eu não tenho fotos dela sorrindo. Para dizer que eu não tenho fotos dela sorrindo, eu tenho uma única foto dela sorrindo. De resto, a Radassa estava sempre séria. E tinha às vezes que ela, na casa de outras pessoas, quando a gente saía, que às vezes, assim, ela ia de boa. Ela ficava de boa, ela nunca deu trabalho pra nada. A Daça nunca deu trabalho realmente pra nada. Ela sempre ia de boa. Mas às vezes dava uns 5 minutos dela na casa das pessoas e ela começava a chorar. Ela chorava, chorava, chorava. Nada quietava aquela criança. Ela ficava agoniada. E assim, nada quietava mesmo. Até a hora deu o Wellington a gente se irritar e a gente falar, a gente vai embora. Gente, era papo. A gente chegava em casa, ou então a gente entrava no carro para ir para casa, ela calava a boca. Ela ficava quieta. Ela se transformava na criança pacífica de sempre, entendeu? Até parecia que ela não tinha dado nem sequer um chimelique. E a gente ia levando essas coisas como se fosse coisa de criança. Ah, não, é coisa de criança. Ok. E aí ela foi crescendo e eu toda vez quando ela fazia alguma coisa diferente, eu virava pro meu marido e falava: "Ó, como ela tá fazendo aquilo". Geralmente criança não faz assim. E meu marido sempre falando que eu era louca, sempre falando que eu tava colocando doença na minha filha, sempre falando que eu tava colocando coisas que não existiam nela, que eram coisas da minha cabeça e tudo mais. E eu ficava meio nessa contraditória, sabe? E eu me culpava. Eu falava, vai ver que meu marido realmente tá certo. Vai ver que eu tô. Ela é única. As pessoas não são iguais. E eu tô querendo colocar ela dentro de uma bolha, dentro de uma caixa. Deixa ela ser ela. Ela é assim, é o jeito dela, Cássia. Para de ser louca. Até falava isso pra mim, para de ser louca. Cada um tem seu jeito. Ela não precisa ser igual às outras pessoas. Mas ao mesmo tempo que eu falava isso pra mim, eu também falava que algo ela fazia diferente, algo estava diferente nela. E eu tinha que ir atrás, sabe? Até que um dia eu fui numa consulta com a pediatra dela. E a gente conversando, e aí a Radassa entrou no mundinho dela e começou a falar sozinha, porque ela fazia isso muito em público também. Quando um assunto não interessava, quando o ambiente não interessava ela e tudo mais, ela entrava nesse mundo dela, só que aí ela falava alto, né? Parecia que ela ignorava a presença realmente das outras pessoas, porque ela falava alto, ela falava gritando, ela não falava baixinho. Ela realmente falava, ai, que não sei o que, não, bem desse jeito. Aí a pediatra, aí ela tava atrás de mim, falando dessa forma. Aí a pediatra foi, olhou assim pra mim, olhou pra ela e falou assim:
mãe, ela é sempre assim? Eu tinha certeza absoluta que ela tava perguntando se ela é sempre assim, do falar sozinha. Mas eu dei uma de louca. Falei assim, porque tinha sido a primeira pessoa assim, depois de anos, de perguntar isso. Porque antigamente, como eu falei pra vocês, eu tinha coisas que eu vi nela, né? E aí veio a pandemia. Aí depois, quando a gente saiu da pandemia e outras coisas ela também não fazia, e eu falava pros médicos, ou eu falava pra alguém, aí esse povo tinha mania de falar, não, é porque é criança de pandemia, mãe. É porque a sua criança é de pandemia. Como assim a minha criança é de pandemia? A minha criança é de mim, não é da pandemia. Ela nem nasceu na pandemia, ela nasceu em 2018. Nada a ver com a pandemia. Como assim uma criança de pandemia? E, e aí eu fui falando assim, como pode não sei, um negocinho assim, desse jeito, deu o que? Eu nem sei como explicar, porque, nossa, eu ficava com tanta raiva quando as pessoas falavam que ela era uma criança de pandemia. Não tinha nada a ver com criança de pandemia. E, e as crianças não tinham nem noção do que estava acontecendo. Ok, a gente não saía, mas tipo, as crianças eram crianças normais dentro de casa, brincava dentro de casa normal, né? Porque não via as outras pessoas que isso, ai, vamos, sabe? Ok, beleza. Aí continuando, né? Isso, ela tava, quando a pediatra falou isso pra mim, ela tava com 4 anos. 4. Ela tinha 4 anos. E aí eu fui ver pra pediatra e falei assim, ela é assim como? Como? O que que você tá vendo de diferente nela? E eu olhando assim pra trás, o que que você acha que tá diferente nela? Aí a pediatra não falou muito, né? Mas o pouco que ela falou, né? Ela falando assim, ela de ficar falando assim, sozinha. Parece que ela tá ignorando a gente. Leva ela no neuro, mãe. Aí eu fui e falei, por que que você acha que eu deveria levar ela no neuro? Não, mãe, só leva ela no neuro. Só leva ela no neuro e tudo mais. Aí eu olhei assim, eu falei, tá bom, vou levar ela no neuro. Só que assim, eu tinha que convencer o Wellington, tinha que convencer meu marido de que eu precisava levar ela no neuro. Que ia ser outra briga. Porque sempre era uma briga, toda vez quando eu falava sobre a Radassa, sempre era o caos. Nossa, era uma briga assim, que meu Deus amado. E aí eu fiquei quieta, né? Aí, não, eu comentei com ele que a pediatra pediu pra levar ela no neuro. Ele não respondeu nada, não falou nada. Não falou nem que sim, nem que não, nem que talvez, nem nada. E fiquei quieta. Não, é assim, eu procurava neuro e ao mesmo tempo não procurava, né? Até que chegou no fim do ano, a professora dela da escola foi falando, né, sobre ela e tudo mais. E ele foi junto comigo na última reunião dos pais. E foi quando a professora virou pra mim e falou assim: Cássia, você já pensou em procurar um neuro pra Radassa? Quando eu olhei pra professora, eu olhei assim pra cara dele, eu falei: Ah! Como Deus é bom! Eu olhei assim, eu falei: Não, por quê? E eu já sabia tudo que ela ia falar pra mim. E aí ela começou a falar: Ai, porque a Radassa é assim, a Radassa ela se isola, às vezes ela não quer brincar com as outras crianças, e é não sei o que, e nananã, e foi indo. Aí quando a gente saiu da escola, eu falei, ó, tá vendo? Você ouviu da professora. A pediatra e a professora pediram pra passar ela no neuro. Vamos passar ela no neuro? Só para desencargo de consciência. Aí ele, ai, você que sabe, tá bom, você que sabe. Falei, então tá bom, então eu vou marcar. Aí eu encontrei uma neuro e marquei. Falei, ó, já tá marcado, vamos passar com a neuro. Gente, eu só não sabia que consulta com neuro era cara. Meu Deus amado. Eu não tinha noção, de verdade, eu não tinha noção do que era o autismo. Eu não tinha noção do quanto você gasta com o autismo. Eu não tinha noção de merda nenhuma mesmo. Eu era bem ignorante.
Ai, é tanto que esse negócio de cordãozinho, crachá, gente, eu não sabia o que era de girassol, quebra-cabeça e é não sei o quê. Eu não sabia mesmo, eu era bem ignorante mesmo. Aí eu fui, conversei com a neuro, quando foi a primeira foi essa consulta com a neuro, ele não pôde ir, ele tinha que ir trabalhar. Então eu fui sozinha. E aí a neuro foi, falou pra mim que ela tinha um atraso de linguagem, além do desenvolvimento de linguagem, porque ela ainda falava errado, mas que ela ainda não podia falar se ela era autista ou não, e que ela iria me dar as receitas para eu poder procurar uma clínica. E depois, quando a clínica me desse as avaliações, era para eu retornar lá para ela avaliar novamente a radassa. Eu falei, ok. Aí eu peguei as receitas com ela. Nas receitas tinha que estar escrito que era para criança autista, que ela precisava de aba e tudo mais, sei o quê. Então, ela passou terapia ocupacional, psico, psicóloga, psicopedagoga, passou fono também. Isso, foi esses 4 que ela passou. E ela também tinha passado. Não, minto. Não tinha passado outra coisa, não. Ela passou esses 4 mesmo. Olha, ok. Aí foi minha outra saga para ter que procurar clínica. Primeiro, clínica que tivesse vaga. Depois, clínica que tivesse vaga que iria aceitar a radassa sem um laudo. Porque as clínicas só aceitam criança com laudo. Sem um laudo, as clínicas não aceitam. Aí eu encontrei uma. Eu comecei. Não, primeiro eu ia numa. E assim, era dividido. O que terapia ocupacional eu fazia numa clínica com a Radassa, a psicóloga eu fazia em outra, e ainda ficava faltando a psicopedagoga, né? Então, tipo, eu ficava nesses dois. E era muito cansativo. E eu também não tava gostando muito do TO dela. Aí eu saí dos dois e encontrei uma clínica que tivesse tudo. Fiquei nessa clínica. E eles só dão a avaliação depois de 6 meses. Ok, fiquei 6 meses com essa menina lá na clínica. Peguei todas as avaliações e marquei novamente o neuro. Fui lá, paguei, gente, R$ 600. Tanto na primeira consulta eu tinha pagado 600, como nessa também paguei R$ 600. Ah, mas por que que você não foi no SUS? Por que que você não procurou de graça? Gente, a fila é gigante, é imensa. É tanto que a pediatra, quando pediu para procurar um neuro, quando falou assim, e se ela talvez for autista, pra que eu possa fazer um convênio ou coisa do tipo, porque ela disse assim que a fila tá quilométrica. Ela disse que ela tem outras crianças que também passam com ela, que já tem o diagnóstico que a mãe está esperando na fila. E não é por meses, tem mãe esperando por 2, 3 anos na fila para poder ter atendimento pro filho autista, gente. É coisa absurda, sabe? É uma coisa absurda. E assim, e vai indo embora, né? O desenvolvimento da criança. Porque não dá pra você ficar numa fila, gente, esperando por 3, 4, 5 anos. E sabe lá Deus se um dia você vai ser chamada, sabe? É desesperador. Então, entre trancos e barrancos, a gente vai lá e paga. Aí eu fui lá, paguei. E aí ela foi, reavaliou a Radassa novamente. Aí ela foi, virou pra mim e falou assim: que não dava pra ela fechar o laudo da Radassa, porque a Radassa não preenchia. Vamos supor, são 4 pontos que tem que preencher. 2 ela preenchia e 2 não. Então ela simplesmente virou pra mim e falou assim: ó, Cássia, sua criança não é atípica e nem típica. Tipo assim, pra mim, eu acho que ela não tem nada, mas ela tem uns traços muito fortes de autismo. Agora vocês me respondam, o que isso significa? Porque eu não entendi. Ela é uma criança típica, mas tem traços fortes de autismo. Então, ela não é uma criança típica, porque uma criança típica não tem nem sequer um cheiro de autista. Entendeu? Digamos assim. Não que eu esteja falando que autista tem cheiro, tá, gente? Sentido figurado aí da coisa. Aí eu fui olhar assim. Aí ela, vamos aguardar mais 6 meses.
Você vai para a clínica, quando a clínica te devolver as avaliações, você vem aqui novamente. Aí eu virei para ela e falei assim, se a Radas continuar não preenchendo esses requisitos aí que precisa, e aí, eu vou ficar assim, nisso de 6 meses? Aí eu olhei assim pra mim, eu falei assim, não vou ficar nesse negócio de 6 meses. Aí ela foi falar assim pra mim, ai, não, a gente vai avaliando, porque eu não quero dar o diagnóstico errado, não sei o que, não sei das contas. Eu falei assim, meu Deus. E assim, esse negócio de 6 meses, gente, já foi um ano. Já tinha sido um ano. E eu sem nada. E eu ia pra clínica com ela, e as pessoas perguntando, ela é autista? Eu falei, gente, eu não sei o que ela é. Não sei se ela é autista, se ela não é. Ou se ela tem outra coisa, ou ela é só um TDAH mesmo, ou o quê? Eu já não sei. E aí eu falei assim, eu não vou ficar mais um ano, ou 2 ou 3, sem diagnóstico dessa menina. Porque eu também já tinha conhecido outras mães que estavam nessa, 2, 3 anos sem diagnóstico da criança. Aí eu olhei assim, gente, é desesperador você não saber o, o que a sua filha de fato é, ou se há a possibilidade de ser. E, tipo, e parece que você tá indo na terapia, então, de baboseira, porque ninguém quer ir pra terapia. Ninguém quer essa vida. Ninguém quer essa vida de terapia, de neuro, de. Ninguém quer essa vida. De verdade. E eu não queria. Eu não tinha um laudo, já não queria. Imagina agora que eu também tenho. Quer dizer, eu tenho do laudo. Eu já não quero essa vida. Imagina quando eu não tinha um laudo. Aí uma conhecida de uma prima minha falou assim, ó, Cássia, eu tenho um neuro muito bom, eu levei meu filho lá e ele laudou, ele olhou pra ele não foi com esses negócios numéricos, ele realmente olhou pra criança, viu a criança, né, e laudou meu filho. Eu falei assim, ok, eu vou. Quanto que é? Mas só que aí era mais cara a consulta, era 850. Aí eu, ai meu Deus, eu tenho todo esse dinheiro. E aí eu demorei mais um pouquinho, né? Pra ter que guardar esse dinheiro, marcar com ele. E marquei a consulta. Estava muito nervosa, porque eu achava que seria só mais uma consulta. Eu achava que ele não iria laudar ela e tudo mais. E assim, de primeira, assim que a gente entrou no consultório, ele já falou, ela tem estereotipias, né? Ela balança a mão. Eu, oi? Como assim ela balança a mão? Porque pra mim, balançar a mão era só assim pra cima, eu não sabia que era pra baixo. Eu já tinha visto ela balançar as mãos pra baixo e ficar pulando e tudo mais, mas só que eu achei assim que, tá animada, né, e tudo mais. Pra mim era assim. Mas ele falando que não. Porque o autismo de menina é diferente do autismo de menino. É tanto que é difícil você ver meninas de suporte 3. Não que não exista, mas a sua grande maioria de mulheres não tem suporte 3. É mais fácil você ver os meninos de suporte 3 do que menina. Aí ele lá falando algumas coisas, sei o quê. E ele falando, ó, eu percebi isso nela, né? Eu percebi isso. Vamos lá, laudar a mãe. Pronto. É autista. Vamos laudar. Aí eu olhei assim, tá. E eu olhei assim, eu falei, nossa, mas já? E o negócio da numeração que ela tem que preencher? E, não, peraí, quase me deu vontade de falar, não, doutor, peraí. Não tá muito precipitado isso, não vamos laudar ela hoje, não. Vamos laudar ela outro dia, outra hora. E eu acho que eu não tava realmente preparada 100%, né, pra ter esse laudo dela. E aí eu peguei o laudo, né? É tanto que eu fiquei lendo esse laudo, eu acho, por semanas, gente. Eu peguei esse laudo e fiquei lendo e relendo por semanas. E ele colocou psicomotricidade, psicopedagoga, né? Fono, terapia ocupacional. Pediu uma auxiliadora na escola e não sei o quê. E eu olhei assim, eu falei assim, não, pera, eu realmente vou ter que mudar de vida. Realmente essa é a minha vida. Realmente é aqui que eu tenho que ficar. Eu
Aí eu chorei também, chorei porque em muitos momentos eu tinha a esperança de que ela não fosse uma criança típica. Porque eu olhei, eu vivia assim, eu olhava assim pra ela e falava, ai não, ela não é atípica, olha as coisas que ela tá fazendo. São coisas de crianças que não são atípicas. Mas só que aí depois ela vinha com a ecolalia dela, ou ela vinha com os choros dela, com as questões dela, que às vezes ela não sabia me falar. E aí eu percebi que aí era quando eu olhava e falava, não, eu acho que ela é atípica sim. E aí eu ficava naquela, em cima do muro, até que eu encontrei esse maravilhoso e abençoado do neuro, que me tirou de cima do muro, me colocou apenas de um lado. E eu chorei bastante. Né? A gente chora não pelo momento em si, mas pelo futuro, sabe? A gente fica pensando de como vai ser na escola, entendeu? Porque na escola, principalmente com os amiguinhos, depois quando tá maior, quando chega na adolescência, é complicado, sabe? Depois quando já tiver adulto, as questões, o desenvolvimento, o que ela tem para desenvolver, é muita coisa, são muitas questões. E aí bate aquele desespero. Eu peguei esse laudo dela em dezembro de 2024. Então, não tem muito tempo, vai fazer ainda um ano que eu peguei esse laudo. Hoje em dia eu tô mais em paz, né? Hoje em dia não. Eu tô mais conformada, digamos assim, de que vai ser um dia de cada vez. Ah, e as terapias? É pro resto da vida. Hoje em dia ela tem 7 anos. E tem gente que me pergunta até quando vai ser essas terapias. E assim, gente, as pessoas ficam perguntando sobre o autismo dela. Ah, até quando essas terapias? Até não sei o quê. Quando que vai acontecer tal coisa? Não sei o quê, não sei das quantas. E assim, a gente foi ali resolver uma coisa com a minha filha. Então, como eu tava falando, tem gente que fica me perguntando, né, essas coisas como se tivesse respostas, né, como se fosse algo curável, às vezes parece, sabe? Ai, mas até quando vai isso? Como se ela estivesse fazendo um tratamento que tivesse um fim, chegasse uma hora que tivesse um fim. E o autismo é um passo de cada vez, sabe? É realmente você desacelerar certas coisas. É realmente você viver em prol daquilo e só esperar, porque vai depender da criança, do desenvolvimento da criança. Se ela se desenvolver bem, talvez ela até receba alta antes do tempo do que estava previsto. Ou então, se ela ainda não se desenvolver muito bem, não vai, entendeu? Eu não sei. Essa clínica que ela está, ela fica com crianças de até 11 anos de idade. E às vezes eu fico pensando, tá, ok, aí depois de 11 anos eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que continuar com essas terapias ou eu só continuo com uma terapia? E depois eu olho assim e falo, Cássia, calma, ela só tem 7 anos. Vamos esperar quando ela tiver para fazer 12, vamos ver o que é para fazer até lá, vamos conversar com o neuro, vamos fazer as coisas devagar, não vamos acelerar. E cada dia E é isso, gente. Se vocês tiverem qualquer outra dúvida, né, em relação ao laudo, em relação à minha filha, ou então como que vocês possam estar procurando um neuro ou coisa assim do tipo, pode colocar aqui nos comentários aqui embaixo. Se inscreva no canal, dá um like aí no vídeo e eu vou estar trazendo mais conteúdos aqui para vocês, tá bom? Ah, gente, só um adentro, tá? Hoje em dia meu marido super concorda, super aceita as terapias, tá? Hoje em dia ele super me ajuda em levar ela, em tudo que é necessário. Hoje em dia tudo que eu falo pra ele, ele não retruca mais, ele não fala assim, ai, você tem certeza? Ou ele não me chama mais de louca nem nada.
Hoje em dia a gente está bem, né, como casal, como pais de uma filha atípica. Até ele também tá aí se investigando, vendo aí com neuro, sobre também outras questões dele também, que ele também quer saber também se ele é autista ou não. E é sobre isso, gente. Queria deixar aqui claro, porque eu esqueci de explicar isso. Mas hoje em dia já ambos já aceitaram de boa aí o autismo na Radassa.